que é isso? É o meu computador velho. Não posso consertar isso. Ele não está quebrado. Eu tenho um computador novo e achei que gostaria desse antigo. Ah, eu não estou certo. Eu realmente preciso de um. Um computador? O que ele faz? Você pode usar as letras com ele. Olha, vovó. A, B, C. Receio que possamos quebrá-lo apertando o botão errado. Não se preocupe, não vai quebrá-lo. Só não alimente ele com leite, ou biscoito, ou geleia. A melhor coisa que tem é a senhora galinha feliz. Quando você aperta esse botão, ela põe ovo. Então, pessoal, fiz questão aí de colocar, né, um trecho do episódio da Peppa Pig, em que o vovô Pig ali, ele adquire um computador, ele ganha um computador, ele tem um certo medo, né, ali da máquina, mas ao longo do episódio ele vai se familiarizando com a tecnologia, porque ele vê que a tecnologia não é tão assustadora quanto ele pensava ser, né? Uma brincadeira, né, assim, mas justamente essa sensação que o vovô Pig tem é o que os usuários passam a ter na década de 80, particularmente ali na metade da década de 80, quando o computador ele se mostra muito amigável, né? Tanto que esse termo, interface amigável, né, ele é um termo usado bastante, né, para designar essa tentativa da informática de se tornar mais facilmente compreendida por qualquer usuário, inclusive o mais idoso ou a criança, enfim. O autor, né, no capítulo que fala sobre o desktop, né, e a tradução do desktop seria a área de trabalho, ele vai falar que antes de Gutenberg ali, né, as catedrais eram máquinas significantes da vida pública, né, e que isso talvez tenha sido ameaçada lá com a invenção da circulação, né, da prensa tipográfica. E que ali, né, com Gutenberg, tinha uma nova forma de olhar o mundo, né, isso está lá na página 36, e também vai falar que há uma relação clara entre também a posição e a localização dessa igreja gótica, né, dessa catedral, com a cidade. Ela geralmente é colocada no centro, né, da cidade, ela tem uma altura, no caso da Catedral de Colônia, pode ter imagem que ela é imensa, elas são mais altas, né, escuras, oponentes, né, então ela tem toda uma relação também com a organização da vida das pessoas. Então ela não é só uma interface com o mundo celestial, mas ela organiza vidas das pessoas nas cidades, né? Isso que o autor vai falar. A batida da igreja, por exemplo, organiza o tempo, né? Os acontecimentos. Então, né, tendo isso em mente, vamos imaginar, talvez, aqui, já na década de 80, em que o computador, mesmo pessoal, o computador, a informática pessoal, ele ainda era uma máquina com a tela preta, com fundos ali com as letras brancas ou verdes, né? Que todos os comandos, as opções e tudo que você fazia e via era nesse ambiente, né? Era dentro desse ambiente, né? Então essa organização visual que a gente tem hoje do computador com, primeiro, esses ícones de lixeira, de arquivos, de textos, de planilhas, ou até mesmo essa possibilidade de você colocar uma janela em cima da outra, arrastar, soltar os arquivos, né? Isso é muito relevante, né, para a forma como a gente pensa e organiza a nossa vida na informática, né? E foi justamente o invento, né, e uma série de criações que vai descambar para essa forma como a gente lida com a interface do computador hoje, que diversos arquitetos da informação e designers vão começar a experimentar na década de 80, principalmente. E olha o termo legal, né? Para construir uma igreja, eu tenho um arquiteto, né? Uma cidade, né? Organizar a cidade, eu tenho um arquiteto urbanista, né? Então existe um arquiteto da informação, um design de informação, que também organiza, espacializa, né? Distribui as informações e como elas vão ser apresentadas para mim. Então, um dos principais desafios deles, né, na década de 80, que metáfora trazer, né? Que comparação trazer. E essa metáfora visual no mundo da informática é essencial porque
para compreender esses 0 e 1 que estavam acontecendo ali dentro, né? Porque a informática, a gente já viu nas aulas anteriores, nada mais é do que uma combinação, um sistema que organiza, né, interpreta pulsos elétricos e não pulsos elétricos, né? Então essa metáfora visual era muito importante, tanto quanto a catedral foi na era medieval, né? E aí, obviamente, teve um papel chave artistas, cientistas, designers, engenheiros, concentrados principalmente num lugar que se chama Xerox PARC, né? Xerox é aquela empresa que hoje é mais conhecida por impressoras. E ela tinha esse centro de pesquisa, né? PARC, que vem de Palo Alto Research Center. E Palo Alto é uma região lá do Vale do Silício, né? Ali da Califórnia, próximo a São Francisco. E já desde 1970, 1972, por ali, diversos pesquisadores dentro desse ambiente já começavam a criar ali possibilidades. Por exemplo, Douglas Engelbart foi um cara que cogitou essa ideia de janelas, né, em que eu possa arrastar e posso distribuir. Ele faz uma espécie de mapeamento de bits pela tela também. Ele cria o mouse. E aí eu estou mostrando agora imagens dessa criação do mouse, que foi, acho que a tese dele de doutorado ali em 68, né, que é um dispositivo aí sensório-motor em que, conforme o movimento da mão do usuário, há um equivalente movimento na tela com um cursor, e aí, dependendo do que você faz com esse mouse, se você der um duplo clique, enfim, você entra nessa informação, você acessa essa informação, né? O que ele fez nada mais é do que o mapeamento da tela e dos bits e essa posição do cursor de acordo com o deslocamento espacial dado pela mão. Mas Engelbart também vai criar janelas sobreponíveis, como eu falei. Depois vai vir outro pesquisador muito interessante chamado Alan Kay, que vai colocar a mesma metáfora da escrivaninha, vai criar ícones de computadores, vai dar a ideia de profundidade. Ele vai, além disso, esses caras assim vão criar diversas sugestões, inclusive de chamada por vídeo, como a gente faz no Google Meet, né, no Google Sala de Aula. Então eles são bem pioneiros em diversas áreas. E não só no Xerox PARC, mas do outro lado lá nos Estados Unidos, no MIT, ali Harvard, também tinha outros pesquisadores, óbvios, né, investigando o campo da informática e da interface. E um deles, bastante importante, é esse Ivan Sutherland. Ivan Sutherland, ele cria um software chamado Sketchpad, que ele também dá profundidade, aí estão vendo imagens do Sketchpad. Ele tem aí um cursor em que ele aponta e cria vetores, então ele pode criar... Ele praticamente... o Sketchpad é o antecessor aí do desenho assistido por computador, que a gente tem pelo CAD, pelo CorelDRAW, pelo InDesign, né? Então o cara também dá uma noção gráfica, né? E permite ali uma visualização da interface de uma forma diferente. Então esses estudos todos vão depois ser aplicados, né? A IBM vai incorporar alguns, a Apple vai depois se interessar por outros, vão criar aí sistemas operacionais como o Smalltalk. E tem um professor aí, um pesquisador, Dan Ingalls, que ele está demonstrando justamente esse sistema chamado Smalltalk, que a gente consegue ver essas janelas sobreponíveis, a gente consegue ver uma certa organização, uma certa arquitetura de informação, uma certa organização desses dados na tela. E Jobs, né, o criador, vai se inspirar muito nessas criações para criar o Apple II, né, o Apple II, que vai ter aí uma interface do tipo amigável, uma friendly interface, em que tem esse princípio do olhe e sinta, né? Você não precisa aprender código agora para lidar com o computador. Ela é intuitiva, uma interface intuitiva. Você basta olhar e sentir para entender o que ela faz, né? Na página 41, para finalizar essa parte, né, o autor ele coloca um elemento muito interessante, eu queria aqui um pouco destacar com vocês, né? Ele vai colocar ali, eu vou ler, tá?
Alan Kay percebeu tudo isso, né, que foi um desses pesquisadores, né, dessa questão da interface gráfica, muito antes do lançamento do Mac e ainda nos primeiros dias da janela sobreponíveis. O computador é um meio de comunicação, ele falou, né? Eu sempre tinha pensado nele como uma ferramenta, talvez um veículo, uma concepção muito mais fraca. Se o computador pessoal era um meio verdadeiramente novo, o próprio uso dele iria mudar os padrões de pensamento de uma geração inteira, o Alan Kay falava. Essa era uma lição de que Alan Kay aprendera com os meios de comunicação como extensão do homem, de McLuhan. Né? A proposta de McLuhan, que a prensa tipográfica foi dominante, foi a força dominante que transformou a hermenêutica da Idade Média, né, na nossa sociedade científica, a prensa não promoveu isso apenas tornando os livros mais acessíveis. Ela o fez transformando os padrões de pensamento dos que aprenderam a ler. Se a metáfora do desktop, do Mac, sugeria todo um novo meio de comunicação digital, como poderiam as convenções e os protocolos desse meio mudar nossa visão de mundo? Certamente os efeitos seriam monumentais, embora também de difícil previsão. Então é isso que ele especula e faz uma associação direta lá com a invenção da prensa tipográfica como uma tecnologia que altera a nossa visão de mundo, tal qual a interface agora estaria desempenhando esse papel. Vamos então seguir um conteúdo para ver mais detalhes e mais elementos interessantes aí para a aula.